Puta que pariu, se questione alguma vez na vida, cara. Ninguém se questiona nessa merda. 13 é o Léo do PT. Junto com a gente, vai trabalhar por você. Oi, eu sou a Luana e hoje eu vou entrar numa discussão sobre o porquê que intelectuais, no caso em específico, gênios, são pessoas burras. Eu não vou exatamente dizer dessa forma idiota que vocês estão pensando, porque isso seria um clickbait. Sinceramente, eu tenho uma opinião muito forte contra um grupo específico de pessoas que necessariamente tiveram uma confirmação durante a vida toda de que elas são gênios, que não sei o que eles não podem estar errados, e que no fim isso acaba usando isso para destruí-los. Não necessariamente de uma forma financeira, algo do tipo. Normalmente as pessoas também podem ser bem-sucedidas, mas moralmente, filosoficamente, e entre outros conceitos, né? Outras coisas, consequências que podem causar aos gênios. Porque, assim, vamos começar, né? Por que eu sinto isso? Porque senão eu vou atropelar tudo. Bom, eu não vou mentir que boa parte dessas pessoas que são gênios, que eu sei muito bem calcular tal coisa e tipo, entender teorias fodas da física, da matemática, etc. Eu acho isso admirável, honestamente. É algo que eu invejo. Eu, como uma pessoa medíocre, eu tenho essa sensação de que eu realmente, mesmo sendo humana, eu precisaria de trabalhar 3 vezes mais para ter um mesmo nível de entendimento que esses gênios têm sobre as subjects, né, que eles trabalham. Porém, tem aquela coisa de que, assim, eu como uma pessoa medíocre, o que eu faço? Eu tento desistir da área exata, né, porque eu acabo falhando muito, eu acabo desistindo. Mas, ao mesmo tempo, eu me torno uma pessoa extremamente crítica e que se duvida o tempo todo. Eu acredito que alguns de vocês devem ser assim também, né? Que você, às vezes, pode estar rodeado de pessoas que são inteligentes e tal, que normalmente não se questionam, ou se questionam, normalmente são sobre coisas muito mundanas, né? Não sobre coisas, sei lá, ideológicas, que vão ser o centro do vídeo. Bem, meu problema com intelectuais é que eles não conseguem entender que nem tudo na vida é porcaria de um gabarito. Como assim? Simples. Religião, pro gênio, é mais fácil. Pô, vou seguir o gabarito de que a religião é um mal pro mundo, segundo Marx. Mas que a religião é um mal pro mundo e que, na verdade, ele atrapalha as pessoas e tal, e tal, e tal, e que não sei o que lá. Aí ele acaba não questionando isso e, ao mesmo tempo em que ele não consegue enxergar os pontos positivos de uma religião na vida da pessoa, ou simplesmente sistema de crenças, né? Mas não fica só por isso. Eu vou falar de outros assuntos que permeiam esse mesmo problema nesse vídeo. Outra coisa também é que o problema dos intelectuais é que eles acabam aceitando muita coisa que é extremamente dubitável de uma forma muito fácil. Por quê? Uma coisa que eu observo muito é que intelectuais, ou no caso, gênios, não todos, obviamente, mas eu tô fazendo um apanhado de experiências pessoais que eu tive. Isso não é necessariamente um método científico ou algo do tipo, mas é uma forma de expor o meu pensamento, né? Que gênios têm uma capacidade incrível de raciocinar sobre questões mais
exatas, né? Mais diretas ao ponto, mas eles têm uma dificuldade enorme de se arrumar na própria vida. Como assim? Então, os gênios, sei lá, dos anos 90, dos anos 80, assim, os nerdões lá, eles tinham aquela coisa de que eles têm que ficar no canto deles, estudando, e é só isso que importa. Então, isso nunca foi um problema. Mas essa quebra, né, de expectativa de que agora o nerd virou o Zé Droguinha. Só que aí que tá, tá, beleza, você tá consumindo droga. Não necessariamente isso vai ser algo terrível pra sua vida, como exclamam ser. Mas ao mesmo tempo, as pessoas nem sequer questionam, tipo, acabam usando tudo. Sabe? Eu tive experiências péssimas com pessoas que estão na USP, em específico, né? Mas também em algumas outras faculdades que as pessoas simplesmente não contestam que uma coisa pode causar um dano irreversível para a vida dela, algum estilo de vida pode ser danoso, porque isso sai da esfera exata, sai da esfera gabaritada e entra numa coisa muito mais pessoal, sabe? Igual o velho Olavo, o fumador de cigarro. Para ele vai cometer a burrice de falar que cigarro não faz mal. Mas é porque ele entrou num golpe desgraçado. E ele, como um gênio, ele tem uma capacidade maior de se questionar em relação às outras pessoas, que são gênios. E na área dele, claro. É isso que o filósofo faz. Mas ao mesmo tempo, ele não perde essa característica de gênio de autodestruição. A gente falou sobre questão de do cara nunca ser questionado, então ele acha que tudo vai ser um gabarito, tudo vai ser muito óbvio. Falei de questões de religião, falei de questões de autodestruição, né? Que alguns de vocês talvez falam que eu faço isso, talvez até por expor minha opinião seja uma forma de autodestruição, mas eu acho que não. Eu acho que é uma forma de reflexão e talvez, sei lá, tentar colocar um testemunho meu, né? Para a internet. E qual é a coisa que me fez querer fazer esse vídeo para começo de conversa? Eu nem sei quanto tempo de vídeo tem, né? Porque eu não consigo enxergar, tô sem óculos. Deve estar um tempo grande, deixa eu ver aqui. Meu Deus, 7 minutos já. Bom, enfim, tá na hora de fechar o vídeo, tá dando 40 minutos. Cara, a questão da política. Óbvio. Eu vou falar da política? Vou. Óbvio que vou. Isso é uma coisa mais sobre, especificamente, a minha faculdade, não vou dizer qual, mas vocês já devem ter percebido qual que é, que muita gente de lá realmente tem essa coisa de ser um excelente performático no quesito de pesquisa em áreas exatas, em memorização, ou coisas assim, tarefas, né? E que acabam executando muito bem e criando, sim, uma network, né? Que acabam propulsionando em uma boa carreira, principalmente futuramente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o pessoal simplesmente leva isso como uma confirmação de que qualquer opinião que elas tiverem vai ser para sempre e que essa opinião vai ser absoluta, incontestável, e que esse é um filho da putístico viés de muita gente que eu vi, né? Tipo, tanta gente jovem de 22 anos, 21 anos, 19, até velhos de quase 60 anos de idade, que simplesmente não consegue questionar a própria coisa, né? Você pode entrar em, por exemplo, discussões como... eu vou quase entrar na política, calma aí. Você pode entrar em discussões como... nossa, o aquecimento global existe ou não? A maioria vai falar que existe, porque eles escutaram que existe. Mas aí chega aqueles 10%, ou menos que isso, que falam, tá, mas e se não for? E aqueles 2 ou 3% que falam que não existe de jeito nenhum. E então você coloca aqueles 7% que estão questionando como parte desses 3% que negam com certeza. Isso aqui que tá, você praticamente tá quebrando o debate, porque você não tá realmente buscando entender a opinião do outro lado, e necessariamente só tá minando qualquer chance de aprendizado, de alguma
de algum argumento. Usei o exemplo do aquecimento global, porque é algo que pessoalmente eu gosto de questionar muito. Não tenho uma opinião formada ainda, honestamente. Talvez em outro episódio fale. Mas sobre a questão de, sei lá, Terra plana, por exemplo. Poxa, a Terra, ela é arredondada, no caso, geóide, né, o nome certo, porque a ação da gravidade faz que ela se junte em uma bolinha e que os outros planetas também acontecem isso. E se a gravidade não existir, bom, os outros planetas que sofreram a gravidade não teriam aquela forma, logo, o nosso próprio planeta também não teria uma forma geóide. Beleza. Esse argumento é bom demais. Você tem um argumento dos terraplanistas de questão de horizonte, aí tem o argumento do efeito Coriolis que refuta isso daí. Você tem o argumento terraplanista da ilusão de ótica, mas ao mesmo tempo você tem o argumento de que não importa porque não é exatamente assim que lentes de câmeras funcionam. Tem uma série de argumentos de cada lado e que, no final, acaba tendo uma hegemonia de argumentos, ou não tantos, né? É puramente evidência, de que o planeta realmente tem uma forma geóide, né? Pô, trocentos anos atrás já tinha saído de questão, ou pelo menos começou a sair de questão. Acabou aqui a gravação do meio do nada. Mas enfim, o que eu queria falar sobre a questão do formato da Terra e do aquecimento global? Eu acho que o formato da Terra já falei. Mas a questão do aquecimento global é que ninguém questiona demais, porque o argumento que eu acabei de falar sobre a Terra ser plana ou geóide é um argumento que, tipo assim, tem evidências empíricas, evidências em cálculos, evidências dentro e fora do nosso planeta, mas em Terra plana, assim, é algo meio indiscutível, porque você tem um lado que claramente é favorecido por argumentos. Enquanto isso, o lado de quem tá na discussão do aquecimento global, cara, uma merda. Porque é aquela parada. Se você diz que o aquecimento global é uma coisa que existe, você instintivamente vai defender coisas horríveis, tenebrosas, como o crédito de carbono do Tratado de França. Que, honestamente, a melhor coisa que aconteceu recentemente nos Estados Unidos foi ter saído dessa desgraça desse trato. Porque isso é basicamente uma política, né, idiota, ambientaloide, que impede o progresso de países que não fazem parte do império, né? Ou, no caso, reprimir os países participantes, que é meio que idiota, porque a China tá lá usando carvão pra caralho, ou, no caso, cortando plantações, queimando plantações pra poder colocar um monte de placa solar, ou o que quer que seja o método. Eles não ligam se é limpo ou não, eles só querem que tenha energia pra todo mundo. E eles têm energia, sabe? Eles não têm essa coisa de ter que se importar com tratados internacionais pra manter energia. Não, isso não é problema pra eles, entendeu? Agora, quando você entra nessa coisa de crédito de carbono, você tá basicamente fazendo uma subserviência, né, a essa questão de aquecimento global, que pode ser verdade, pode ser mentira, não importa, sabe? Olha a consequência de uma discussão que ainda é dada, apesar de que pareça que seja hegemônica, não é hegemônica de verdade, tá? Você é obrigado a adotar uma certa quantidade de opiniões por conta de você acreditar na teoria que é mais plausível. No caso, do aquecimento global, ou sei lá, como é que fala? Mudanças climáticas, ou qualquer nome que você dê pra isso. Se existir ou não, só do fato de você estar debatendo a favor da existência disso, você tem que pegar um ideário todo junto. E então, tu praticamente tá politizando uma opinião. Tipo, perdão, você não tá politizando uma opinião, você tá politizando a ciência. Sabe, esse é um negócio perigosíssimo em questão de política. Cara, assim, o gênio, ou ele sempre tá naquele negócio de que ele não pode estar errado, que não sei o que, não sei o que lá, então ele nunca se questiona, nem nada do tipo, pra ele tá certo, independente das coisas acontecerem, e não tem aquele questionamento, não tem aquela coisa de tipo assim, caramba, talvez eu vou escutar um pouco o outro lado. Não, porque o outro lado vai ser de idiotas, vai ser de burros, e você não vai aprender nada com eles.
Esse é o debate que acontece. Honestamente, eu acho que é uma forma muito imbecil de você fazer ciência. Porque você está basicamente negando o outro lado, não é necessariamente o outro lado, mas está negando outros argumentos sobre um auto-questionamento, puramente porque você se engajou demais nessa coisa, sabe? Aí você é obrigado a ter essas opiniões relacionadas àquela coisa na ciência, naquele grupo de intelectuais. Cara, assim, isso é uma completa destruição do cérebro. Porque tu não questiona porra nenhuma da sua vida, tu usa droga pra caralho, fala, nossa, que beleza, sabe? E entre outras coisas que me deixam com a pulga atrás do orelha, por que os intelectuais escolhem um caminho tão rotulado, tão rotulável, sabe? Eles não querem se questionar, eles não querem se perguntar o porquê das coisas, eles sempre querem uma coisa pronta. Cara, não é assim. Aí você vê a porra do Monark. O Monark é o contrário disso. O Monark, ele se questiona tanto que ele acaba caindo na inconsistência do argumento. Mas é aquela coisa, pelo menos ele se questiona, diferente de vocês. Vocês aí, caso você esteja assistindo, se você é da comunidade científica, puta que pariu, se questione alguma vez na vida, cara. Ninguém se questiona nessa merda. Puta que pariu. Eu não gosto de xingar, mas sério, isso é uma coisa que me deixa muito triste. Muito triste. Porque ninguém usa o cérebro pra se questionar. As pessoas só usam o cérebro pra confirmar coisas que outras pessoas já confirmaram. Cara, isso é idiota. Isso é burrice de verdade. Essa é a verdadeira burrice. A burrice não é você não saber a matemática. A burrice não é você não decorar X ou Y coisa. A burrice é você não questionar a merda que tu tá fazendo. A merda que tu tá apoiando. Puta que pariu, cara. Desisto.